Agora convidamos para a 12ª palestra, Case DRSP, Nova Central de T2C, Centro de Comando e Controle, Novas Tendências de Fiscalização de Trânsito, patrocinada pelo Grupo GTO, Dr. Adriano Souza, que é advogado com pós-graduação em Direito Público e Contratações Governamentais, coordenador da área de pré-vendas do Grupo GTO, mais de 20 anos de atuação no mercado de fiscalização e monitoramento de trânsito. Seja bem-vindo, Adriano. Por favor. Para baixo, né? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? Palestrando, cumprimentar aqui o Dr. Fauzi, o Dr. Maurício, o Dr. Rui, e é um prazer aqui finalizar esse ciclo de palestras aqui em Alagoas. Bom, hoje, gente, a ideia aqui é mostrar um apanhado do que vem sendo feito na parte de fiscalização de trânsito. Parece que o Magno combinou comigo, mas não combinou não. Ele falou algumas coisas que eu vou também abordar. Vamos lá. Então, bom, para quem não conhece o Grupo GTO, a gente constitui de três empresas, né? É a Guardabem, a Talentec e a Ópera. A Guardabem surgiu aí na parte de gestão de pátio de recolhimento. A gente fez por muitos anos isso no DRE São Paulo. A Talentec é mais focada na parte de fiscalização de trânsito, tá? E a Ópera aí na parte de soluções de vídeo monitoramento e softwares. Vou passar aqui antes, só para conhecimento de todos. Hoje a gente tem ativo 5.000 faixas de trânsito fiscalizadas. Então, hoje nós temos contrato com o DRE São Paulo, DRE Minas, DRE Brasília, os DRE, acho que são esses, DRE Rio de Janeiro também. Tá? Em cidades como são as maiores cidades de São Paulo, nós estamos, cidade de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, entre outras, que tem a maior densidade de trânsito. Né? A gente está presente, tá bom? Nessa Bahia não. Então, aqui tem um videozinho institucional, rapidamente, assim, só para a gente apresentar a empresa. Sem som, Rui. Oi. Aqui. E constante movimento. Nós, a GTO, damos suporte a esse movimento. Especialistas em soluções de monitoramento e gestão e integração de tecnologias, somos os olhos vigilantes que zelam por cada momento. Nosso compromisso vai além da tecnologia. É um compromisso com a vida, porque cada vida importa. Nós estamos aqui para proteger. Acreditamos que as cidades inteligentes são uma estrada direta para um mundo mais seguro, eficiente e ecologicamente sustentável. Pare-se para testemunhar o futuro das cidades como nunca imaginou. O GTO, o amanhã está a um passo de distância, transformando sua visão de cidades em realidade. Venha conosco nessa jornada para um futuro mais brilhante e conectado e seguro. GTO, mais que tecnologia, preservação da vida. Bom, aqui no vídeo fala de cidades, mas a gente atua também nas rodovias, né? Obviamente, a gente tem um leque gigantesco de atuação, né? Então, na parte de mobilidade urbana, na parte de meio ambiente, segurança pública, central de monitoramento, monitoramento de obras, educação e saúde. Obviamente, não tenho tempo para falar de todos os nossos produtos aqui nessas áreas. Por isso que eu falei que hoje a gente vai fazer um apanhado, né? Mas antes eu queria trazer uma provocação, falando por que mudar é necessário, né? Só trazendo alguns dados, o Brasil é o terceiro no mundo em quantidade de mortes.
Nós temos aqui em torno de 33 mil óbitos por ano no trânsito. Só para levar a reflexão, se a gente pegar um Boeing, um Airbus 320 com 166 lugares, é a mesma coisa a gente falar que a cada 1,6 dias morre um Boeing no Brasil. Né? A gente vê muito, a gente se sensibiliza quando cai o Boeing, a gente pensar que a cada 1,6 dias morre um Boeing inteiro no Brasil no acidente de trânsito, em termos de quantidade. E no Brasil, né, a gente pode falar que a cada 1 hora no mundo morre uma pessoa no trânsito. Então, a gente, com base nos dados estatísticos, né, que a gente conseguiu levantar, quais são as principais causas de acidente no Brasil? Então, a gente chegou à conclusão que a principal delas é falta de atenção, reação tardia por excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, desobediência à sinalização, ingestão de álcool e som. Sendo que desses números, a gente pode falar que a desatenção é responsável por 42% desses acidentes. Então, a parcela é muito grande. Tá? Então, ali tem a foto de uma pessoa dirigindo e falando no celular. Né? Então, esse tipo de celular é um vilão. E quando a gente fala que 42% dos acidentes é desatenção, é muita coisa. Então, por isso que a gente falou que a gente tem que mudar. A gente tem que fazer alguma coisa para que a gente diminua esses índices de acidente por desatenção. E como que a gente pode combater esse problema? Então, existem hoje 2 formas, e eu vou trazer depois na prática aqui para vocês, o que outros órgãos vêm fazendo. E é bem eficiente, que é a fiscalização automática. Hoje existem equipamentos de monitoramento que fazem de forma automática. Esses equipamentos são homologados pelo Inmetro, ou seja, ele não precisa do agente estar presente para fazer a autuação. Esse equipamento gera automaticamente a infração quando ele detecta uma infração, por exemplo, de falar ao telefone. Tá? E também através das multas por vídeo monitoramento, como o amigo Magno falou. Então, aqui, a gente fala de vídeo monitoramento inteligente. Então, com o vídeo monitoramento inteligente, através da resolução do CONTRAN, a 532, a gente é possível fazer essas atuações. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Então, aqui, excesso de passageiro na moto. E, além disso, na frente você tem capacete. Né? Tudo isso aqui é com IA, tá? A IA, embarcada na câmera, consegue detectar isso. Então, o motorista sem capacete, nesse caso. O motorista falando ao celular. Então, ali ele detectou o motorista está falando aqui, né? Está com esse gesto aqui, falando ao celular. O motorista falando no celular também, mexendo no celular, ele não está falando, mas ele está teclando ali, mexendo no celular. Sem cinto de segurança, olha que legal, né? É um carro de autoescola. Carro de autoescola sem cinto de segurança, que bom, né? Passageiro do banco da frente sem cinto de segurança. Veículo trafegando no acostamento. Então, isso nas rodovias a gente sabe que é um perigo, né? A pessoa trafegar pelo acostamento. Então, a IA já detecta ali que ele está no acostamento e dando ré ainda, né? Na contramão de direção, então ele detectou uma moto fazendo ultrapassagem ali no local indevido e ainda na contramão. Aqui também, mais uma vez, ultrapassagem no local proibido. E ônibus ou caminhão transitando na faixa da esquerda. Então, tudo isso, todas as infrações é possível através de uma IA. Né? Através de uma solução de câmera e inteligência artificial, você consegue detectar todas estas infrações. Tá? Aqui é uma notificação, aqui no caso não é um IA, aqui é um agente mesmo executando a infração. Então, hoje a gente tem um cliente que a gente manda a notificação, deixa eu ver se eu tenho aqui, manda a notificação para ele de uma multa que foi por vídeo monitoramento, e a gente mostra a placa da moto aqui, né? Mostra, no caso aqui foi uma moto, mas a imagem do infrator, a placa
E onde que ele executou a infração? Aqui ele fez uma conversão proibida daqui para cá, ele passou por cima, inclusive, da faixa zebrada aqui, né, e converteu aqui. E aí ele recebe o QR Code, vai no QR Code para ele, e ele, com a câmera do celular, ele aponta para esse QR Code e ele vai ver o vídeo dele cometendo a infração. Por que a gente faz isso? Para evitar recurso. Fala, não fui eu não. Então tá, então assiste o vídeo para você se ver cometendo a infração. A gente tinha até ideia, vou colocar o QR Code aqui para todo mundo apontar o celular e ver a infração, mas depois da questão da LGPD a gente achou melhor não. Né? Mas eu trouxe aqui o vídeo para vocês verem como é que fica. Né? Então, ali os dados da infração, a imagem da infração e o QR Code, como eu disse. Né? E aí ele recebe, quando ele clica no QR Code, ele tem acesso ao vídeo. Olha lá. O agente muito bem treinado, né? Ele conseguiu virar a câmera PTZ, focar na placa da moto, para conseguir registrar a infração. Então, o nosso sistema ele recorta exatamente esses segundos da infração, gera uma imagem, gera um vídeo, que aí o próprio infrator vai se ver cometendo a infração. Isso aí é irrecorrível, não tem como recorrer, nesse caso. Então, você tem duas opções. Primeira, através de câmeras que já fazem isso automaticamente, instalado nas rodovias, por exemplo, então vai detectar ali no celular, sem cinto, e através do próprio agente, olhando as câmeras ali e fazendo esse registro. Então, ele vai selecionar ali a hora da infração, o próprio sistema vai recortar esse pedaço, alguns segundos antes, alguns segundos depois, para inserir no auto de infração. A gente fala aqui, né, isso traz maior transparência, redução de recursos de contestação e o efeito educativo imediato, que eu já havia dito. Bom, resultado na prática. Vamos lá. DR de Sergipe. Então, o DR de Sergipe introduziu lá o vídeo monitoramento que reduz sinistro de trânsito nas rodovias estaduais. Então, o DR de Sergipe já faz isso. Né? Ele já vem utilizando o vídeo monitoramento para esse tipo de atuação. No interior de São Paulo, tá? A Renovias, uma concessionária também no interior de São Paulo, também implantou esse sistema de infração por vídeo monitoramento e já reduziu em 32,5% o número de acidentes com vítimas fatais, porque ele tirou essa questão da desatenção. O que mais aqui? Na BR-050 e a BR-365 também foi implantado, multa à distância, a gente usa câmeras de IA para aplicar multas nos motoristas brasileiros. Notícia. E aqui tem uma reportagem interessante a gente assistir, tá, que fala justamente o que eu te falei. Eu não estou trazendo nada no sonho, é coisa que é possível já praticar. Os preocupantes sobre o uso de celular ao volante. O levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que no Brasil são registradas 30 infrações de trânsito desse tipo a cada hora. Ainda falta muita educação. Celular e direção. Todo mundo sabe que não combina, mas essa união continua sendo vista aos montes por aí. Nas rodovias, então, nem se fala. Parece que pegar a estrada é sinônimo de pegar também o aparelho. E aí tem multa. E não só aquela multa em que o policial rodoviário vê a infração pessoalmente na rodovia. Nessa concessionária, as infrações são flagradas também por meio de câmeras de inteligência artificial, instaladas ao longo da rodovia SB-340, a Guilmar Pereira de Barros. Assim que o sistema identifica a infração, seja no uso do celular, por falta do cinto de segurança, por exemplo, a notificação entra no sistema, é analisada por um policial rodoviário que fica na unidade e a multa é emitida. O sistema ele tem essa capacidade de reconhecer e dá a possibilidade para que o policiamento rodoviário também atue o veículo nessa situação irregular. As multas chamam a atenção. Tem motorista com o celular no ouvido, o celular na mão e cinto de segurança só de enfeite. E as multas para motoristas que usam o celular enquanto dirigem não param. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Brasil registra cerca de 30 infrações de trânsito do tipo por hora. Aqui na concessionária, os últimos levantamentos mostram um número ainda maior.
de 38 flagrantes de uso de celular ao volante a cada hora. Os números oscilam a cada mês, mas com a fiscalização, o grupo já percebeu uma redução de 30% no número de acidentes com vítimas fatais na rodovia. O motorista, além de perceber, através da sinalização existente na rodovia, que diz que a rodovia tem a fiscalização por meio de monitoramento, de fato, essa mudança de comportamento faz com que ele preste mais atenção, faz com que ele dirija com segurança e evite, assim, os acidentes. É uma mudança de hábito que evita acidentes e protege vidas. Então, né, na prática, né, que a rodovia do interior de São Paulo vem usando e tem dando muito resultado. Bom, e é isso. Além do... O que a gente pode falar além de câmera de monitoramento? Né? Dos sensores, né, que a gente já conhece bem, vocês conhecem bem os radares. Então, não vou ficar falando aqui de radar. A gente sabe que o radar é possível fiscalizar a multa de velocidade, avanço semáforo, parar sobre a faixa de pedestre, tráfego pelo acostamento, contramão de direção. Isso acho que vocês já estão mais que sabidos dessa possibilidade, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui a possibilidade, além disso, além de fiscalizar o trânsito, o que um radar é possível, tá? O que a gente pode agregar ao radar e otimizar essa infraestrutura que já existe lá para a questão de gestão de trânsito também. Então, hoje é possível, por exemplo, você agregar um sensor meteorológico nele. Então, o próprio radar, a gente agrega ali um sensor meteorológico, ele vai trazer dados da rodovia, de clima. Se você tem um ponto ali de alagamento, ele já vai te dar um alerta de alagamento daquele ponto. Isso, alinhado à central, você pode já emitir uma notificação automaticamente para a central para tomar uma atitude, lá fechar a rodovia, enfim. Tá? Isso é possível com a infraestrutura que tem no radar hoje. E também a gente apresentou isso há algum tempo atrás, que é o sensor anti-jammer. Para quem não sabe, nas rodovias, quando você vai roubar quando o bandido vai roubar um caminhão, o que ele faz? Ele usa um jammer. O que é o jammer? Esse aparelho aqui, ó, que é um cheio de anteninha. O que ele faz? Ele bloqueia o rastreamento do caminhão. Então, o caminhão ele some do mapa. Ele bloqueia sinal de satélite, de celular, né? E aí o nosso equipamento detecta o jammer. Então, possivelmente, se aquele caminhão tem um jammer, ele está sendo roubado. Tá? Não faria sentido ele ter um jammer dentro do caminhão. Então, aí o nosso equipamento automaticamente gera um alerta para a central, dizendo que aquele caminhão possui um jammer na placa. E aí, para o posto policial mais próximo, para fazer a abordagem daquele caminhão que possivelmente está sendo roubado. Então, você aproveita a infraestrutura do radar, que já faz fiscalização de trânsito, já tem dados de gestão de trânsito, volumetria, classificação veicular, até o nosso equipamento agora classifica conforme a tabela do DENIT, conforme a quantidade de eixos, aquela tabela gigantesca lá, e também é possível agregar tecnologias como essa, de monitoramento do clima e de veículos roubados. Tá? E tudo isso agregado a uma central de controle, em que você consiga, em uma única plataforma, agregar todas as soluções possíveis que você já tem à sua disposição na rodovia, por exemplo, as câmeras de monitoramento, os radares, todos os sistemas que você já usa de gestão, talvez lá que você já tenha pluviômetros, você já tenha sistemas de contagem volumétrica, de classificação veicular, agregado tudo isso num sistema único, dentro de uma central de controle, que você tem acesso imediato a essa informação, agrega muito na gestão e também na evitar acidentes, tá? Indiretamente você acaba ajudando na gestão e evitando acidentes. Então você tem toda aquela base de dados, de sensores, radares, enfim, isso gera um volume de dados agregado a uma plataforma integradora, você vai ter lá, então, todos os dados à sua disposição. Um desses dados que a gente tem integrado na central de controle é o Waze for Cities. E o Waze for Cities, alguns pensam que é só para cidades, mas não é. Também é possível utilizar nas rodovias. Então, através da plataforma do Waze integrada, a central, você consegue saber dados de acidente, de trânsito, de buraco na via, de
chuva, enfim. O próprio usuário estava te municiando de informações. Tem um vídeo aqui do Rio de Janeiro, ele é bem interessante, ele mostra exatamente o que é possível, né, com eles. Realmente não é uma tarefa muito fácil. O Waze, ele me ajuda muito nessa locomoção dentro da cidade. Ele me dá rotas alternativas, me ajudando a fugir um pouco do trânsito, ganhando tempo. Com certeza, o Waze é uma ferramenta fundamental para qualquer cidade, para a gente entender o comportamento e poder atuar numa coordenação entre órgãos. A gente começou com o Waze em 2013, na partir da visita do Papa ao Rio de Janeiro, fomos a primeira cidade do mundo a ter essa parceria. A gente tinha 600 e poucos campos, estamos indo para 10 mil, mas a ferramenta Waze, integrando com esses campos, ela é fundamental para a gente ter uma amplitude de visão da cidade. A partir do momento que o Waze me dá uma alerta, falando que tem uma rua e está engarrafada, eu vou ter alguns elementos para poder tomar ações direcionando para cada um dos órgãos que tem a competência de resolver aquele problema. Quanto o Centro de Operações das Emergências de cidades, alagamentos, enchentes, acidentes, a gente está mais preocupado em entender o que acontece na cidade a longo prazo e resolver essas questões de maneira definitiva. A gente falou dos lados para duas soluções, essencialmente. Uma é a gente priorizar quais buracos a gente deve fechar nas coisas. Então, o usuário usando o Waze consegue ativar um alerta de buraco que vai para uma base de dados que a gente vai ter acesso. E a gente tem essas milhares de informações, milhares de pontos, a gente consegue saber quais são os buracos principais, quais são os buracos mais reclamados e orientar os times dessa de conservação para fechar os buracos mais importantes da cidade. Outra iniciativa é para conseguir os semáforos da cidade o mais rápido possível. Talvez se você faz o alerta, o semáforo está quebrado, isso já entra no chat em tempo real, seus operadores da cidade já estão olhando e já conseguem enviar uma operação para entender o que está acontecendo e resolver. Meu papel como editor é garantir que o mapa está sempre atualizado. Eu consigo evitar o sentido das vias, a velocidade, funcionar delimitar ruas, o governo, a prefeitura e os editores que estão ali comprando mobilidade. Qualquer cidade, seja pequena, seja média ou grande, ela precisa desse conjunto de integração de secretarias e dados. Isso faz com que você seja mais eficiente. Não precisa ser alguma estrutura enorme, mas ter esse conceito é fundamental. Hoje eu passo por aqui e tem buraco. De repente, daqui a uma semana eu passo de novo e não tem mais o buraco. É um sentimento de que as coisas estão acontecendo. O valor produtivo que vai além da mobilidade e conecta o cidadão com a prefeitura. Então, uma vez que o cidadão faz um alerta, a prefeitura já sabe o que está acontecendo, isso ajuda a prefeitura a transformar a cidade, a responder mais rápido aos problemas de mobilidade e ajuda os cidadãos a chegar a seus destinos. Então, trazendo para as rodovias, a mesma coisa. Você consegue integrar o usuário ao órgão, você consegue, através da integração com as câmeras, quando for noticiado um acidente ou algum problema na rodovia, você tiver uma câmera próxima, você consegue acessar essa câmera e ver o que está acontecendo e tomar a melhor ação possível. Então, se aplica perfeitamente a rodovias também. A gente está em negociação também com o Waze para colocar as obras de arte especiais para indicar pontes e passarelas para os caminhoneiros. Então, a nossa ideia com o Waze é ter um campo lá que ele identifique que ele é um caminhão, que ele está conduzindo um caminhão, e qual é a altura desse caminhão. Ele mesmo vai declarar, o caminhão tem X de altura. E aí o próprio Waze vai traçar uma rota para ele para ele não bater nas pontes, nas passarelas. Isso a gente está em negociação com eles também, e é uma coisa que está no futuro, em breve, já vai estar para a gente oferecer. Tá? Bom,
Por que eu falei tudo isso? Hoje o DR de São Paulo, ele faz exatamente isso. Hoje o DR de São Paulo, ele tem a gente montou essa central de controle do DR, tá? Tem tudo em LED wall, de última geração. Se eu não me engano, aqui tem 10 metros de comprimento, por 4 de altura. E ele monitora a cidade inteira, através da nossa central integradora. Ele vê dados de trânsito, dados de clima, tá? As câmeras de monitoramento, as câmeras de leitura de placa e todos os sistemas que eles usam lá de gestão. Isso tudo numa única plataforma, através da central de controle. Eles têm a rodovia hoje inteira na mão. Tá? Então, essa central foi inaugurada no finalzinho do ano passado. Então, a gente integrou lá as câmeras de monitoramento, como eu disse, o atendimento de 0800. Então, quando alguém liga no 0800, já abre um chamado, e o chamado já vai para a tela aqui, já entra se é prioridade ou não. Enfim, já tem todo o sistema de despacho integrado, e também o software de automação e gestão de conteúdo. Então, aqui ele é modular, eu posso jogar isso aqui para cá, isso aqui para cá, enfim, abrir uma crise aqui, ó, tem um problema, eu coloco aqui no meio, jogo a crise todinha aqui no meio para tratar. Então, ele é totalmente modular. Tá? E aí eu queria trazer para vocês esse case, né? Aqui a gente mostra como que a gente montou essa central lá, integrando todos esses equipamentos e sistemas que o DR de São Paulo usa hoje. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo é responsável por mais de 22 mil quilômetros de rodovias, garantindo mobilidade, segurança e qualidade de vida para milhões de usuários diariamente. Em 2024, para acompanhar as necessidades crescentes dos usuários e garantir mais segurança e bem-estar nas rodovias paulistas, a GTO, em parceria com o DER-SP, modernizou e ampliou a Central de Monitoramento C2C, uma estrutura de ponta preparada para transformar a gestão das estradas. Conheça agora essa inovação. Com tecnologia de última geração, a Central C2C monitora as rodovias 24 horas por dia, integrando câmeras, sensores e sistemas inteligentes para detectar incidentes, fiscalizar infrações e otimizar o tráfego. Com o Waze for Cities, a central recebe alertas enviados por usuários do aplicativo e também envia notificações automáticas sobre incidentes, obras e trânsito intenso, ampliando a segurança e a agilidade na resposta. Mais do que tecnologia, a Central C2C representa integração, segurança e resposta rápida. Um centro onde informação vira ação e cada segundo conta para salvar vidas e melhorar a mobilidade nas rodovias de São Paulo. GTO, mais que tecnologia, preservação da vida. Então, pessoal, eu queria fazer esse case de sucesso lá do de São Paulo, que ele agregou, né, integrou tudo o que eu disse para vocês no começo. Integrou câmeras, integrou sistemas inteligentes, integrou software de gestão, integrou sistemas pluviométricos, o Waze for City e toda a plataforma de atendimento, despacho da Eurocentros. Tudo uma única plataforma. Hoje o DR, com certeza, vai ser referência aí na parte de gestão de trânsito, né, através de uma central moderna como essa. Então, eu queria encerrar dizendo que isso é possível, tá? Não precisa ser desse tamanho, pode ser como o vídeo do Waze, você precisa ter isso na sua rodovia. Precisa ser desse tamanho, pode ser menor, pode ser uma coisa mais simples, mas que tenha isso na mão. Tenha a gestão, tenha a fiscalização, tenha o monitoramento, tudo isso na mão, a fim de a gente diminuir a quantidade de acidentes que hoje tem no Brasil. Bom, eu encerro por aqui, agradeço a disposição para perguntas.
Alguém pode